E, gente, bom ou não? Voltei pro YouTube e eu vim trazer pra cá um quadro que tá rolando lá no Instagram. É o Desse Rolê Você Não Sabia. No que consiste esse quadro? Então, eu trago curiosidades de vários temas, enfim. Eu trouxe ele pra cá porque lá no Instagram tava fazendo na ferramenta Reels e lá eu tenho 15 segundos pra falar de cada coisa. Então é muito pouco. Aqui, mesmo que eu não me prolongue também no assunto, dá pra dar mais detalhes. Fechou? Então é isso. O tema do vídeo de hoje é 10 crimes bizarros nunca solucionados. Bora pra cima, então. Então, o primeiro caso é o da morte da estudante de 21 anos, Elisa Lam. Em 2013, ela se hospedou no Hotel Cecil, em Los Angeles. Ela tava lá meio que fazendo um mochilão, sabe? A princípio, ela se hospedou num quarto com outras meninas, só que elas reclamaram que ela era muito estranha e ela foi para outro quarto. Passou um tempo, a família não teve mais notícia dela. 2 semanas depois, os hóspedes reclamaram que a água do hotel tava com a pressão baixa e tava vindo meio escura. Foram olhar, acharam o corpo dela nu dentro de uma caixa d'água. Uma coisa bizarra sobre esse caso é que as últimas imagens da Elisa com vida são filmagens tipo do elevador. E, cara, é um vídeo perturbador. Eu vou pôr um trecho aqui. Ela simplesmente tá meio que se escondendo de alguém, sabe, dentro do elevador. E aperta todos os botões e o elevador não desce. E ela começa a gesticular como se ela estivesse trocando ideia com alguém, mas não tem ninguém lá. O médico legista disse que a causa da morte foi afogamento, mas tem muitas especulações sobre o caso, porque foi uma história em si muito mal contada, sabe? Segundo caso foi a morte de John Benet Ramsey, que era uma Miss Mirim de 6 anos de idade. Os pais dela, tipo, amanheceram e não acharam ela. No lugar dela, acharam um bilhete pedindo uma quantia pro resgate. E aí já chamaram a polícia, mas depois todo mundo foi embora, passou um tempo, o pai resolveu olhar no porão e a filha tinha sido estrangulada, tava lá com um lençol branco por cima. Ela tinha lesões, tipo, como se ela tivesse sido abusada, e também uma fratura no crânio. Só que aí, ao invés do pai deixar a cena como tava, ele pegou a menina, sabe? Tipo, comprometeu tudo. E até hoje ninguém sabe quem matou ela, já foram testados mais de 1.600 DNAs, porque foi encontrado DNA masculino nela. E, mano, tem gente que acha que foi o pai, tem gente que acha que foi o irmão, tem gente que acha que foi um serial killer, um pedófilo. Bizarro. Rashawn Brazel, ele tinha 19 anos em 2005 e foram encontradas as partes do corpo dele espalhadas pela cidade de Nova York dentro de sacos de lixo. O que acontece? Em 14 de fevereiro, um homem desconhecido interfonou no prédio dele, ele desceu e os dois saíram e foram pro metrô. De lá, eles desceram em uma estação e nenhum dos dois nunca mais foi visto, entendeu? Então ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tem várias teorias também, porque ele era homossexual, então tem gente que acha que foi um crime de ódio, né? Mano, ninguém consegue achar quem fez isso com ele, enfim. O próximo caso foi o assassinato de Suzanne Jovin, de 21 anos. Ela era estudante de Yale, aquela universidade grandona, sabe? Dos Estados Unidos. E aí ela teve um dia normal na faculdade. Quando chegou a noite, ela falou pras amigas que não ia pro cinema com elas porque ela tinha que devolver uns livros pra alguém. Ninguém sabe quem é. E um tempo depois ela foi vista saindo a pé do campus, indo pro lado oposto ao dormitório dela, que é pra onde ela tinha dito que ia depois de devolver os livros. Acontece que poucos minutos depois, um casal tava andando a mais ou menos 3 quilômetros do campus e achou ela de rosto pra baixo, sangrando na rua. Levaram pro hospital, mas ela morreu lá. Ela tinha sido esfaqueada 17 vezes no pescoço e atrás da cabeça. E ninguém sabe quem fez isso. Anos depois, uma testemunha falou: eu vi um cara correndo de onde ela tava, enfim. Rolou um retrato falado, mas ninguém nunca achou quem fez isso com ela. Mano, essa história é muito doida. O que aconteceu com Michelle von Amster? Era uma estudante de 25 anos e o corpo dela foi encontrado por 2 surfistas boiando no mar com os olhos abertos, mano. E o corpo comido por tubarões e sem uma perna. A primeira teoria que apresentaram foi que ela foi nadar meia-noite na água gelada
e lá um tubarão branco pegou ela. Só que não tinha, tipo, marca de dente de tubarão branco nela, entendeu? Então, foram feitos mais exames e descobriram no corpo dela vários hematomas e tal, e tudo aponta que foi um homicídio, que ela foi jogada das rochas e aí ela caiu lá na água, e aí sim, os tubarões comeram ela. A bolsa dela também foi plantada na praia a, tipo, 3 quilômetros. Então, mano, é uma história muito doida, muito doida. Vocês pesquisarem o nome dela aí, vocês vão achar todas as teorias, enfim. O caso Carlinhos, o que acontece? Carlinhos tinha 10 anos e numa noite, na década de 70, tava ele e a família assistindo novela, quando, tipo, nos filmes, mano, caiu a energia da casa, entrou um cara, jogou todo mundo pra dentro de um cômodo e fugiu com Carlinhos. E aí ele pediu um resgate, e aí no dia de entregar o dinheiro, ninguém apareceu. Alguns fatos interessantes foram que, tipo assim, a família tinha 3 cachorros e nenhum latiu ao ver o cara, então era alguém conhecido. O lugar onde cortaram os fios também ficava escondido, então alguém conhecia a casa. Resumo, todo mundo acha que foi o pai. Porém, não se sabe de Carlinhos até hoje, ninguém achou nem corpo e nem o menino, ninguém sabe de nada. Esse próximo caso tem uma conexão com o primeiro que eu contei, porque a vítima foi vista pela última vez viva no mesmo hotel, Hotel Cecil. A vítima se chamava Elizabeth Short, foi apelidada pela imprensa como Dália Negra, porque ela tinha cabelos escuros, estava com roupas escuras. O corpo dela foi encontrado num terreno, ela estava nua e o tronco dela tinha sido partido ao meio com precisão cirúrgica. E além disso, tinha sido cortado no rosto dela um sorriso, de orelha a orelha. Bizarro. Tem várias teorias, mas ninguém até hoje conseguiu resolver esse crime. É óbvio que esse caso tem mais detalhes e eu não vou me aprofundar aqui por motivos disso, senão vai ficar um vídeo enorme. Esse caso é um dos mais famosos, é o caso dos 9 esquiadores de Dyatlov. Dyatlov é o lugar lá onde eles morreram em homenagem a um deles. Bom, esses 9 excursionistas estavam a poucos passos da chamada Montanha da Morte e eles decidiram armar o acampamento para passar a noite. Semanas depois foram encontrados todos os corpos parcialmente vestidos e distantes uns dos outros. Causa da morte: 3 deles morreram por espancamento causados por uma grande força. Outros morreram de hipotermia. Uma das meninas estava sem a língua. E também as roupas de alguns tinham doses de radiação 2 vezes mais altas do que o considerado normal. Enfim, conclusão: tem gente que acha que eles foram mortos por alienígenas. Tem gente que acha que foram as organizações de serviço secreto da Rússia. Tem gente que acha que eles mataram uns aos outros, mas, num resumo, ninguém sabe realmente com 100% de certeza o que aconteceu. Mano, esse caso é bizarro. Em 1922, na fazenda Hinterkaifeck, morreram 7 pessoas a golpes de picareta. Uma picareta que era deles lá. O que chama mais atenção nesse caso é que estavam acontecendo muitas coisas estranhas na fazenda antes dos assassinatos. A antiga empregada tinha sido demitida e muita gente falou que foi porque ela estava ouvindo muitos barulhos vindo do sótão. Teve um dia também que o pai achou um jornal em frente de casa que ninguém tinha comprado, ninguém tinha assinado. Além disso, tinham pegadas na neve fresca, levando para uma fechadura quebrada no depósito deles. Sumiram também algumas chaves da casa, as pessoas lá continuavam ouvindo barulhos vindos do sótão. E foi visto também um homem de bigode observando a casa com muita frequência. Enfim, até hoje ninguém sabe quem matou a família inteira. O último caso é o caso Taman Shud, que é um cadáver que ninguém sabe quem é. Eu nem sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem. O que acontece? Na Austrália, em 1948, foi achado um corpo na praia. Esse corpo era de um homem que estava muito bem vestido, ele tinha entre 40 e 45 anos. E no bolso da calça dele tinha um papel impresso com a inscrição Taman Shud. Esse termo é de uma coleção de poemas chamada Rubaiyat, se eu não me engano, de um escritor persa. E, tipo, o termo em si significa fim ou terminado. A polícia fez uma busca pelo livro que tinha esse poema e acharam um negócio muito doido. Um dia antes desse cara ter morrido, acharam uma edição do livro dentro de um carro. De um cara aleatório, mano. Não aleatório, deve ter algum encaixe aqui, só que ninguém nunca descobriu. Estacionado a mais ou menos 400 metros da praia. Fizeram alguns exames e revelaram que o papel do bolso era o mesmo papel do livro de dentro do carro. Porém, ninguém nunca soube explicar quem era o cara, o que estava acontecendo ali. Pra vocês terem uma ideia, a polícia fez um molde de gesso do rosto e do busto do cara para possíveis identificações futuras, sabe? Pra se alguém viesse depois falar assim, ó, você é fulano.
Um fato curioso também é que anos depois da morte dele, começaram a aparecer flores na sua lápide. Ninguém sabe quem colocou lá, ninguém viu nada. Enfim, gente, é isso. Como o canal tá no comecinho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Tipo, quem puder se inscrever, dar um like, né? Esses trem, tudo que faz o canal crescer, porque eu tô precisando, menino. Precisada desse negócio, tá? E se tudo der certo, se a repercussão for boa, vai sair vídeo assim, pelo menos 2 vezes por semana. Falei isso aí correndo. Beijo.